O plantão da Globo sempre foi uma forma de trazer as notícias mais cabulosas que podiam acontecer de uma forma de informar a população. Mas como que eles eram escolhidos? O próprio editor-chefe ali, o diretor, na hora decidem, é plantão, não é plantão. E aí, quando você chega, tá com o texto, vem o sinal, interrompe, porque você tem que coordenar todas as afiliadas, né? Parece que o tempo voa e cada vez mais alguns plantões vão traumatizando a gente ao longo da história. Esse já é o vídeo de número 10, tem outros 9 vídeos para você ver e hoje nós vamos trazer alguns plantões da Globo que com certeza traumatizaram você. É hoje no Net Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu sei que vocês estavam esperando bastante tempo por esse vídeo, mas é porque tinha que ter coisa interessante para trazer e, infelizmente, várias coisas pra gente colocar aqui aconteceram. O que aconteceu no dia 28 de novembro de 2014. E se você está vendo esse vídeo antes dessa data, vai fazer 10 anos que o nosso querido Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, faleceu. É claro que a primeira emissora a dar essa notícia não foi nenhum plantão da Globo, foi um plantão do SBT, que a gente nem sabe que existe muito, né? Olha só. Decentemente sem... De acordo com o canal de notícias CNN do México, morreu agora há pouco o ator Roberto Bolanhos, o intérprete do Chaves. Mas teve toda uma citação no Jornal Nacional sobre a morte desse ícone que com certeza fez muito parte da sua infância. Morreu hoje, aos 85 anos, o ator Roberto Bolanhos, que criou personagens como Chaves e Chapolin. Para você que não sabe ou não tem noção do sucesso do Chaves fora do Brasil, ele foi dublado em mais de 50 idiomas. E ficou mais de 40 anos no ar sem interrupção. Você tem ideia de quanto você é importante para o Brasil? Me han dicho muchas cosas bonitas acerca del Chavo, yo del Chapulín y en general. De todo. Yo lo agradezco porque han aplaudido lo más difícil, lo inteligente. Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 1929 na cidade do México. E as influências que ele tem como artista já vem desde mais novo, né? Porque o pai dele era meio que um artista, não um profissional, ele era pintor. Mas ele tinha um grande problema com a bebida. Mas acabou que em um determinado momento o pai dele teve um derrame e faleceu. E ele contava essa história falando que ele tinha seus 6 anos de idade e ficou uma vez na janela esperando para ver se o pai dele ia voltar, mas foi uma coisa que nunca mais aconteceu. Mas o grande sonho dele era ser jogador de futebol e também, em uma época, ser lutador de boxe. Tanto é que ele ganhou alguns campeonatos assim mais regionais, mas o boxe ele deixou de lado, mas futebol ele jogava muito bem. Mas só que a vida foi passando e ele foi trilhando um caminho diferente, ele foi para engenharia. Mas o que acontece? Um dia ele viu um anúncio no jornal que uma agência de publicidade estava contratando o pessoal para trabalhar com comerciais. E foi aí que ele entrou nessa agência e começou a escrever esses comerciais. Foi um aprendizado muito grande, principalmente porque lá ele aprendeu que as frases curtas de impacto conseguiam tomar a atenção do povo. O pessoal prestava mais atenção. E isso com certeza ajudou bastante lá na frente. Un ejemplo, síganme los buenos. Isso. Mas ele começava a escrever, escrevia para um comercial, para outro, escrevia pra caramba, até que em um determinado momento ele começou a escrever para um programa de rádio, um programa de comédia. O programa se chamava Viruta e Capulina. Escribí buen tiempo a Viruta y Capulina, aquí deben haber venido películas, y ese fue mi aprendizaje como escritor. E deu tão certo que de 15 minutos passou para 30 minutos. E como o programa começou a fazer bastante sucesso no rádio, o patrocinador do programa levou eles para fazer um programa na televisão, que era uma coisa que tinha começado a acontecer lá no México. Tenga cuidado con los ojos. Sí, señor.
Dessa vez, ele trabalhava não só como redator, mas também como ator, e foi aí que ele descobriu uma outra paixão. Mas só que depois de um tempo, né, e tendo algumas, vamos dizer assim, desavenças com o pessoal do programa, que queria que ele fizesse menos participações, ele resolveu que queria começar a escrever para ele mesmo. E foi assim que ele desenvolveu o seu próprio programa, que se chamava Cidadão Gomes, que foi um grande de um fracasso. Mas deu errado pra caramba, assim. Mas foi nesse período também que mais uma pessoa de uma emissora falou assim, ó, você pode fazer um programa na televisão aí do que você quiser, você pode pôr o que você quiser no ar. Foi aí que veio Los Supergênios de la Mesa Quadrada, em que os personagens ficavam sentados lá e dando umas respostas meio ácidas para umas situações. Mas depois ele cria o personagem que ia mudar tudo, o Chapulín Colorado, que era um super-herói criado para não se parecer com super-heróis enlatados americanos, aqueles de queixo quadrado, fortes, porque realmente ele não era nada disso. Cuéntame un poco, ¿qué es el Chapulín para ti? Un auténtico héroe. ¿No es un antihéroe? No, un antihéroe es Batman o Superman que no tienen miedo, son todopoderosos. Pero un personaje que tiene tanto miedo como el Chapulín Colorado, que es débil, que es torpe y que a pesar de eso se enfrenta al peligro, es un auténtico héroe. E deu muito certo, tanto é que o Chapulín começou a virar um sucesso internacional, com várias participações, shows e até em programas de outros países. Chapulín, que le hagas un saludo a todos los niños de Chile. Hola. Todas mis palabras empiezan con che, la mayoría Chapulín, Chespirito, Chavo, Chample, el Chipote Chillón, la Chusma, la Chilindrina, etcétera, etcétera. Hay una que ya está incorporada y que nunca se nos va a olvidar, Chile. E foi só depois disso tudo que o outro personagem que ele ia criar fez bastante sucesso também, que foi o Chaves, que sempre tinha uma coisa por dizer. El objetivo principal, divertir. Si adicionalmente podemos dar un mensaje, lo hacemos. Ya hay un mensaje en que no haya nada negativo, pero el objetivo es divertir. Mientras vemos la sonrisa de un niño y entendemos que ese niño estuvo X tiempo a la semana contento, olvidando sus problemas. Los niños tienen muchos problemas y los grandes también. Gracias a nosotros ya nos sentimos totalmente pagados. Daí pra frente é tudo história. A gente começou a ver bastante Chaves por aqui, tinham vários produtos de Chaves, tinha inclusive revistinha de Chaves e Chapolin que a gente tinha antigamente lá na banca de jornal. Mas por que o Chaves acaba? El Chavo era un niño delgadísimo, muerto de hambre, y él empezó a embarnecer como un hombre de 60. Hay que dejar las cosas en un ciclo X y un recuerdo sin que se desvirtúen. Y entonces retiró el Chavo pouco a pouco. Em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, infelizmente, o Roberto Bolanhos nos deixa com uma saudade imensa. Ele teve uma parada cardíaca, o coração dele parou, mas com certeza as obras dele vão continuar para sempre. Saudade é uma palavra maravilhosa. Y amo a todos los brasileños y les agradezco infinitamente todo esto que han hecho y que siguen haciendo por mí. Gracias. Muy obrigado. Bueno, síganme los buenos. Mas o dia 8 de dezembro de 2000 também ia ficar marcada no imaginário popular, porque nem só um acontecimento imenso ia ser propagado, mas também um apelido ia ser criado, o apelido de Lalau, porque nessa data foi preso o juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau. Novas informações sobre a prisão do juiz Nicolau dos Santos Neto. O repórter César Tralli está na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Tralli. Ana Paula, a confusão é muito grande aqui na porta da Superintendência da Polícia Federal. Esse foi um plantão que interrompeu laços de família. Para você que não lembra, o Nicolau dos Santos Neto era um juiz muito poderoso que tinha aqui no Brasil, que na verdade ele tinha uma aura de pessoa justa. Meu Deus, que exemplo de cidadão
além de ser poderoso nas leis, era poderoso também no dinheiro, que tinha muitas fotos dele com carro e viagens e relógios de 400 mil dólares e não sei o que. Ele era presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e foi investigado por ter cerca de 7 milhões de dólares investidos fora do Brasil, um daqueles lugares que a gente não ouve muito falar hoje em dia, o tal dos paraísos fiscais. Inclusive, houveram notícias, né, que ele tinha carros e mais carros, inclusive um dos carros que ele tinha só tinha 2 no Brasil, um dele e um do Ayrton Senna, para você ver o nível de importação, até porque ele tinha livre acesso à alfândega, importava um monte de coisa de fora e mandava em tudo, gente. Mas o caso mais emblemático foi a construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho, né, que ficou conhecido como Lalauzão. É engraçado, mas todo mundo conhece ele com esse nome mesmo, porque durante a construção desse prédio, ele desviou mais de 160 milhões de reais da construção para, ó, pro bolsinho dele, o paletó, que é o bolso do paletó barulhando aqui, ó. Mas olha só que interessante a história. Sabe como é que esse cara foi pego? Então, acharam os documentos lá que comprovavam várias coisas, mas por quê? Porque o ex-genro, que era casado com a filha dele, ele juntou tudo durante o relacionamento que ele teve com a filha dele e entregou tudo para a justiça de bandeja, os comprovantes, os extratos, delatou tudo, isso, aquilo outro, e depois ele sumiu. Mas ele é esperto, né? Imagina você falar isso com um cara desse e tem que sumir mesmo. Deixa eu te perguntar um negócio, eu não sei se é criação da minha cabeça ou se existiu. Tinha uma música que é Pega o Lalau, chuta o Lalá. Bate, bate no Lalá, que o Lulu vai te pegar, é Lalá, não é Lalau. Ele foi condenado em 2006, vi em fontes que era 30 anos, que era 50 anos de cadeia, mas foi aquela prisão lenga-lenga de domiciliar, que não sei o que, sabe? E também, em 2014, ele recebeu um indulto presidencial da presidente Dilma Rousseff, que fez uma lei naquele tempo que pessoas com mais de 70 anos que tivessem alguma comorbidade iam poder ser soltas aí. É mais ou menos isso. E ele foi para casa, viveu uma vida reclusa, né, porque todo mundo ficou maluco com ele, e em 12 de maio de 2020 ele veio a falecer. Essa história, com certeza, ficou famosa no Brasil. E não parou por aí. Desde quando prisão domiciliar é castigo? Exatamente. É? Ah, então, de boa. Nossa, tem internet? Tem FIFA? Nossa senhora, você tá doido. Atualmente, a Globo tem mudado um pouco do padrão do plantão da Globo, porque antigamente entrava a vinheta, mas você já deve ter percebido que quando ele está acontecendo durante um programa da emissora ali, um jornalístico, ou qualquer coisa que seja meio que possa ter um link com o jornal, eles não tocam essa vinheta e vão direto pro pessoal do jornalismo. Foi isso que aconteceu, inclusive para noticiar o falecimento de uma colega em 2 de fevereiro de 2023. Infelizmente, partiu Glória Maria. Ana. Obrigada, Cecília. É com muita tristeza que nós informamos agora a morte da nossa colega, a jornalista Glória Maria. Com certeza, essa foi uma morte que foi sentida por todo o jornalismo da Globo. Tanto é que o pessoal começa a fazer uma homenagem no Jornal Nacional. Nós todos, colegas da Glória, temos a consciência de que nenhuma homenagem... Eu estou emocionada, desculpa. Nenhuma homenagem estaria à altura do que ela representa pra gente. Mas a gente tentou, né? A gente tentou. Isso. O mais engraçado da gente lembrar da vida da Glória Maria é que cada um vai lembrar por algum motivo. Por exemplo, os jovens com certeza vão lembrar da alegria que ela trazia, dos memes, por exemplo. E ela também andou de montanha-russa nesse passeio à Jamaica. Mas o que era interessante é que a Glória Maria, ela não brilhava mais do que a matéria, ela colocava a história acima de qualquer coisa. Porque a gente lembra pelos memes, mas, por exemplo, essa matéria que ela fez na Jamaica foi toda sobre uma cultura jamaicana, né, dos Rastafari, que tem várias tribos, vamos dizer assim, e que essa era a mais fechada de todas, e que eles tinham que fazer algumas concessões para poder fazer essa matéria que ninguém nunca tinha filmado. Foram 3 meses de negociação para entrar lá. A gente assinou um monte de papel, só que a gente não leu tudo e estava lá.
tem que fumar a ganja sagrada. Ganja sagrada, vamos fumar. E o cara lá, o rei, sei lá, da comunidade, ele achou que eu não ia aguentar, porque ele foi malandro, ele queria me ver cair ali dura. Quando ele me deu, ele ainda apertou o negócio assim, bateu, porque ele disse, batendo assim, ela não vai aguentar. Pois eu puxei 2 vezes e aguentei. E ela trouxe algumas matérias muito bonitas dos anos 90. Exemplo, aquela matéria que ela anda de balão. Impressionante, a gente vê a quantidade de água, o volume de água aqui. Olha lá, tem uns pássaros no meio das cataratas. Olha E só. também aquelas matérias lindas, por exemplo, no Egito, em 1994. Só quando você chega aqui é que a gente começa a entender toda essa coisa de energia, de luz, de equilíbrio que vem de uma pirâmide. Olha só. Mas a Glória Maria também foi muito representativa em movimentos sociais. Exemplo, ela foi a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos no Brasil. Que punia o racismo não como crime, mas como contravenção. Eu fui barrada no hotel por um gerente que disse que negro não podia entrar, chamei a polícia e levei esse gerente do hotel aos tribunais. Ele foi expulso do Brasil. Para você que não conhece, a Lei Afonso Arinos é uma lei criada pelo próprio Afonso Arinos, que tinha um motorista que foi barrado em tomar café com a família dele em um lugar porque naquela época os negros não podiam entrar em qualquer lugar. E não estão falando de um negócio muito distante não, é lá nos anos 50. E outra mulher também sofreu um preconceito de não poder se hospedar num hotel porque lá negro não entrava. E normalmente isso era meio que feito pelas pessoas que eram estrangeiras aqui no Brasil, que naquela época, Afonso Arinos disse que os estrangeiros não entendiam como é que funcionava a nossa miscigenação cultural. Acabou que ele fez esse projeto de lei que ia ser sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas, que naquela época achou que isso era uma coisa meio demagógica demais e que vinha de um partido lá que chamava UDN, que era a União Democrática Nacional, que era tipo, ele de um lado, eles do outro. Mas acabou que ele foi convencido lá pelo pessoal a assinar e queria colocar como lei Getúlio Vargas. Só que o pessoal da imprensa descobriu essa tretinha aí, que ele não queria assinar nem nada, e ela foi apelidada de Lei Afonso Arinos. Mas Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro e o seu primeiro emprego foi como telefonista na Telerge, que é uma coisa que já até acabou. Ela se formou na PUC-Rio em jornalismo e foi efetivada na TV Globo nos anos 70. Ela visitou mais de 160 países e em 2019 fez uma cirurgia para tirar um tumor no cérebro. Mas em 2022 ela foi internada para tratar um câncer no pulmão e teve metástase. E infelizmente nos despedimos dela em 2/2 de 2023. Eu sou uma pessoa que quero estar bem comigo, sabe por quê? Eu vou morrer. Ninguém vai morrer por mim. Eu vou vivendo do meu jeito. A minha vida é única e intransferível, a sua também. Mas eis que a gente chega num plantão bem recente, em 3 de outubro de 2024. Eu sempre acho que as vozes são uma assinatura de um canal de televisão. E que assinatura melhor do que a voz de Cid Moreira, que infelizmente nos deixou recentemente. Se os profissionais do jornalismo pudessem escolher assuntos que eles prefeririam não ter que noticiar, seria uma lista bem longa. E com certeza a perda de colegas estaria entre os assuntos mais citados nessa lista. Mas nós não temos essa opção. Morreu Cid Moreira. Cid Moreira nasceu em 29 de setembro de 1927, lá em Taubaté. Mas a saída dele lá não foi mentira. Ele começou a trabalhar na radiodifusora de Taubaté como contador. Mas com certeza, quando ele passava os impostos para os outros lá, tem que pagar quanto? É fantástico. Com essa voz grave e bem bonita, ele logo foi convidado para ser locutor. E pasmem, em 1955, até do cinema, ele participou como ator no filme Angu de Caroço. Maria Angélica, elegante e formosa nova revelação do rádio brasileiro. E ele começa no Jornal Nacional em 1969 e vai até 1996. E ele foi também o primeiro apresentador do Fantástico, que estreou em 1973, com aquela proposta de ser uma revista virtual. E lá ele participou de várias coisas bem icônicas, por exemplo,
O Mr. M. Mágico mascarado. O que preparas para o nosso próximo domingo? O tempo dirá. E legal que ele teve uma parte que lá se entrevistou e falou sobre a importância do Mr. M na vida dele. Qual foi a importância do Mr. M na sua carreira? Bem, ele me tirou daquela imagem do apresentador sisudo e me trouxe para o garoto, no meu tempo de garoto, que adorava ir ao circo com os meus pais e depois ficava intrigado como é que fazia aquilo. Mas ele tinha seus momentos também, né, engraçados. Perguntou até se o Mr. M, né, olha só. Você é espada mesmo? É uma espada? Sou, claro. Ele também fazia a narração do Padre Quevedo, o caçador de enigmas, você lembra? O Fantástico 2000 apresenta esta noite o homem que há 50 anos pesquisa fenômenos que nós chamamos de sobrenaturais. Conheça agora o Caçador de Enigmas. E aquelas reportagens especiais também, né? Sempre tinha um mistério no Fantástico. Por exemplo, o mistério do Thomas Green Morton, o homem do Ha! E agora? Onde está Thomas Green Morton? Mas Cid Moreira ficou muito conhecido uma época também por ser o narrador da Bíblia Sagrada, que muita gente com certeza comprou ou tem até hoje. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse... E que rendeu várias e várias imitações. Um dia, Jesus estava na ceia e contou... 1, 2, 3. Também Cid Moreira é lembrado por coisas que não tem nada a ver com o Cid Moreira de fato, né? Por exemplo, em 2010 teve a Copa do Mundo da África do Sul e todo mundo reclamava muito daquela bola, você lembra? Quero uma opinião tua sobre a bola da Copa do Mundo. Horrível. E que teve um apelo popular na época que a gente estava começando a usar os memes de internet pro Cid Moreira falar o Jabulani. Ai, que gatilho. É, Jabulani. Mas apesar disso tudo, eu imagino que ele tenha tido uma vida ótima, porque ele faleceu aos 97 anos de idade. Com certeza, Cid Moreira entra pro panteão de plantões da Globo que traumatizaram bastante a gente. E por acaso eu já contei pra vocês que eu tomei café com o Cid Moreira? Ele numa mesa, ela na outra, mas tudo bem. No canto oposto do saguão. A 27 km de distância, mas... Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você quiser uma próxima edição, só depende de você deixar o like, se inscrever no canal para não perder os vídeos crocantes caramelizados que estão saindo aqui no Nerd Show. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!